Olá, e hoje o Boletim Diário está super especial. Olha só o currículo da nossa entrevistada. Ela é sócia fundadora do escritório Rocha Furtado e Advocacia, advogada, consultora e professora. Pós-graduada em Direito Administrativo pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, com MBA em Compliance e Governança pela FACE, UNB. Especializada em Direito, Economia e Compliance pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Coautora das obras Gestão de Contratos de Terceirização na Administração Pública, Teoria e Prática, e da obra Nova Lei de Licitações, a 14133, editora Amazon Consultre 2021. Ainda é articulista nas áreas de licitações, compliance e LGPD em diversos portais e editoriais. Instrutora em compliance, governança, gestão de risco, proteção de dados pessoais na administração pública e na iniciativa privada. E este eu que vou incluir. Uma simpatia em pessoa. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Monique Rocha Furtado. Oi, Ricardo, simpatia é você. Faltou incluir também que eu sou mãe da Maite e do Yuri. Maite tem 3 anos e o Yuri tem 1 ano. O pessoal não vai acreditar, não sobra tempo para ela, mas é um prazer recebê-la aqui e eu tenho certeza que você domina um tema que eu tenho que fazer essa brincadeira aqui. É igual pão integral, né? O pessoal acha que entende, mas a gente não conhece nada. Então já quero transformar numa pergunta para que você nos traga aí o que você já aprendeu ao longo aí de sua carreira sobre o que? Governança nas contratações. Afinal, o que significa isso na prática? Professora, por favor, o espaço é todo seu. Ricardo, eu gosto de falar, né? Que bicho é esse? Igual o Globo Repórter. Conheça essa noite a governança das contratações. O que ele come? 5 anos para cá, eu tenho tido a oportunidade de ter contato com agentes públicos do Brasil todo. E quando a gente vai falar de governança, para agente público é sempre um desafio, porque tá tudo muito no campo abstrato, né? No campo muito ali da estratégia, no campo do pensamento, e conseguir fazer com que esse tema, de fato, chegue de uma forma mais palatável para o agente público é sempre desafiador. Então, eu sempre gosto de começar do começo. Qual seria o começo? Entender por que a gente está falando de governança e de governança das contratações na nova lei de licitações e contratos. O porquê que eu tenho esse tema dentro da lei 14133. E aí, eu gosto sempre de dizer que a gente está atualmente num período de administração pública gerencial na administração pública. O que isso significa? Desde a administração pública patrimonialista, onde eu não tinha divisão entre o que era público e o que era privado, e aí eu não tinha regras específicas, e aí eu tenho ali um caminhar para o estabelecimento de regras, onde eu tenho que a contratação pública, por exemplo, ela só pode ser efetivada dentro dos órgãos públicos por meio de uma licitação. Esse entendimento, ele já é um entendimento de evolução da administração pública, onde eu saio do patrimonialismo para a burocracia, para uma administração pública burocrática, muito preocupada com regra, com procedimento, com prazos. E aí a gente tem uma lei 8666, né, que é a lei que em breve será revogada, exatamente dentro desse contexto, um contexto muito preocupado com a forma. Só que o momento atual é um momento de administração pública gerencial. E o que isso significa? Eu preciso de regras, eu preciso de prazos, eu preciso de uma forma específica para poder atingir a legalidade, a impessoalidade, a moralidade dentro da administração pública. Mas eu também preciso atingir a tão almejada eficiência. E essa eficiência está embasada em quê? Em eu pensar em contratações públicas que, de fato, tenham um resultado. A governança das contratações, então, vem nessa história toda ali, onde eu vou ter mecanismos, instrumentos,
ferramentas para eu atingir os resultados, como, por exemplo, o plano anual de contratações, onde a gente vai ter a possibilidade, a determinação, mais do que a possibilidade, né, de fazer um planejamento no ano anterior para poder eu ter todas as informações de demandas, as necessidades que aquele órgão vai precisar para o ano subsequente, onde eu vou ter ali trocas entre os setores, conversas entre os setores, entre os agentes públicos, para que a gente possa ter a maior efetividade possível numa compra pública. Então, o plano anual de contratação não é só um documento formal, necessário, importante, que estabelece prazos para ser instrumentalizado, mas ele tem um porquê, ele tem um motivo, e o motivo vai estar sempre atrelado à eficiência. Da mesma forma, eu vou ter a gestão por competências, por exemplo, que também é uma outra coisa que está lá no artigo 7º da nova lei de licitação. E a gestão por competência está dizendo o quê? Privilegie as pessoas, privilegie a sua mão de obra, as pessoas, o seu capital humano. Como assim, professora? Privilegie eles, capacite eles, né? Dê funções a eles que realmente correspondam às expectativas relacionadas às contratações, às aquisições públicas. Quantas vezes, Ricardo, a gente vê reclamação de agente público, por exemplo, que foi designado fiscal de um contrato que não faz ideia do objeto a ser fiscalizado? Isso é natural numa administração privada, por exemplo, na iniciativa privada? Não, na iniciativa privada, a empresa ela visa o lucro, então ela está cada vez mais preocupada com a capacitação dos seus funcionários. Por quê? Porque se ele errar, vai direto no bolso da empresa, vai direto dentro do lucro que ela está perseguindo. Então, essa inteligência, essa mentalidade, ela também está sendo transposta agora para esse novo momento da administração. Então, a competência, quando a gente fala de gestão por competências, não é na acepção jurídica da coisa, é na acepção administrativa, na acepção de gestão da administração pública, onde eu estou ali colocando uma pessoa que tem perfil, né? E se ela não tem perfil, eu tenho que criar aquele perfil. Uma outra questão ali que a gente vai trazer também como governança das contratações, também um instrumento prático. O tal do PLS, Plano de Logística Sustentável, que ele está na mesma toada do Plano Anual de Contratações. É o que o órgão ele vai refletir dentro dele, dentro da sua questão corporativa, vamos dizer assim, quais são as contratações que ele vai ter para fazer ali e como ele pode empregar o conceito de sustentabilidade nas suas contratações. Quando a gente fala de sustentabilidade na administração pública, ainda vem muito esse viés ambiental, né? As pessoas lembram muito de copo descartável, por exemplo, de resíduo sólido, né? De coleta seletiva. O pilar ambiental é um pilar da sustentabilidade. Hoje a gente já fala em 5, 6 pilares de sustentabilidade, mas os principais que estão ali dentro da doutrina é o triple bottom line, que é sustentabilidade ambiental, econômica e social. Para eu ter uma decisão sustentável, eu tenho que atender de forma concomitante a esses 3 pilares. Eu vou finalizar com essa aqui, para a gente continuar o nosso bate-papo, Ricardo. É exatamente o quê? Você também que está me assistindo aqui. É a questão do gerenciamento de riscos, das políticas de gestão de riscos. Quando a gente está analisando a lei, tem lá o artigo 11, parágrafo único do artigo 11. O parágrafo único do artigo 11, a gente vai dizer que é, de certa forma, a espinha dorsal do que a gente vai falar aqui de governança das contratações. É lá que está dizendo, cabe à alta administração estabelecer essa tal de governança das contratações. Que a alta administração deve estabelecer os procedimentos internos de controle embasados em gestão de riscos. Então, falar de gestão de riscos para um ambiente de administração pública também é uma novidade, de certa forma. Por quê? Porque a grande maioria dos órgãos públicos, seja federal, estadual ou municipal, ainda tem uma baixa maturidade
com relação à gestão de riscos. E isso não sou eu que estou falando, isso aí são estudos dos tribunais de contas. O Tribunal de Contas da União já fez estudo sobre isso, que a gestão de riscos é algo que ainda está muito no comecinho dos órgãos públicos. Então, é uma cultura também que a gente precisa internalizar, né? Se eu sou agente público, eu preciso internalizar essa nova mentalidade que vem com uma legislação. Pregão e concorrência são as modalidades que mais vão ser utilizadas no dia a dia. E a concorrência hoje está sendo colocada na nova lei como o mesmo rito do pregão, né? A regra é que seja o mesmo rito do pregão. Então, isso também vai facilitar. Porém, não vai ser a necessidade de que a gente veja a nova lei com esse novo olhar, que é o olhar da busca pelo resultado. Preciso agora visualizar outras questões, outros instrumentos que vão trazer valor público, que vão agregar valor à marca, que agora a gente está falando de uma marca, né, estatal, vamos dizer assim, que é algo que vai trazer sucesso para alcance do objetivo, e o objetivo está sempre atrelado ao interesse público. Professora, mas que aula! Eu tenho que fazer aquela brincadeira. Ela entregou tudo. Geralmente a gente faz só uma palhinha aqui, mas ela entregou tudo. E você que acompanha aqui o Boletim Diário, quer saber ainda mais? Ó, tá aparecendo aqui, ó, o Instagram da professora. Manda lá um direct, ela responde para você. Entre em contato. Eu tenho que fazer essa brincadeira aqui, Monique. Mesmo quem achava que já entendia de governança, compliance, PLS, olha, tenho certeza que agora você colocou uma interrogação aí em várias pessoas. E este é o intuito justamente deste quadro aqui. Professor, eu vou pedir aí para você fazer as suas considerações finais, deixando um recado, talvez principalmente aqui para o licitante, que acaba deixando este tema de lado, né? Então você, como escritório de advocacia já bem conceituado, atuando nesta área, que recado que você deixa aí para o nosso público, por favor? Olha, Ricardo, a gente fala muito de governança das contratações olhando, né, para a capacitação do agente público. De fato, o agente público ele vai ter, já está tendo, né, a necessidade de fazer essa mudança de mentalidade com aquele procedimento que ele já está muito habituado. Mais do que qualquer outra situação, como eu falei para você, né, de entrada de uma modalidade nova, é a mudança de mentalidade. A gente sabe que mudança de mentalidade, mudança de cultura não é do dia para a noite. O plano anual de contratação, ele já traz isso, ele traz uma certa previsibilidade também para o licitante, de quantitativo, de objeto. Então, isso já dá algo muito interessante para o licitante. Uma outra coisa é que, cada vez mais, com essa nova mentalidade, vai ser exigido do licitante que ele pratique as melhores práticas de mercado. Quando a gente fala, por exemplo, de compliance, quando a gente fala de programa de integridade, por exemplo. Por quê? Porque a administração pública, ela quer colar a imagem dela, ela quer fornecedores que realmente estejam comprometidos com o serviço, com o bem que está sendo entregue. A gente vai ter, Ricardo, dentro da nova lei, a gente vai ter um procedimento auxiliar, a gente tem um registro cadastral. O registro cadastral é um procedimento auxiliar que vai servir para a administração pública fazer, sabe o quê? Colocar o desempenho do licitante. O licitante, ele também vai ter que entender que a maturidade do serviço dele também vai ser testada. Se ele está sendo um bom pagador, se ele é uma empresa de terceirização, se ele está sendo correto dentro dos prazos, se ele está entregando a contento, qual a qualidade do serviço que ele está fazendo. Então, assim, traz também uma necessidade de mudança de mentalidade para a sociedade, para o licitante. E ele vai ter que se adequar a isso. Para ele se adequar a isso, ele precisa também entender como que a nova lei pode beneficiar ele. Então, a gente tem várias formas de que a nova lei também beneficie o licitante. Atenção, licitantes, prestem atenção aí no recado da professora Monique Rocha Furtado. Professora, quando a entrevista é boa, é isso mesmo que acontece. O tempo voa. Eu quero já agradecer aqui a sua participação, o seu tempo, disponibilidade, a sua simpatia. Tenho certeza, quem sabe o próximo já não é aqui pessoalmente, né? Conversa de bastidores aí, mas eu quero agradecer em nome de toda a família Forset. O objetivo deste quadro é justamente esse,
trazer aí as personalidades do mundo das licitações que dominam cada um na sua área ali o tema e podem contribuir aí para todos, né? Gestores, licitantes, e você fez isso com maestria. Muito obrigado pelo seu tempo, por tudo que fez por nós e com a sua vinda reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, Monique.